Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. A visão é um dos maiores tesouros e exige cuidados especiais em todas as fases da vida. As doenças oftalmológicas são uma realidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E as avançadas cirurgias oftalmológicas são um dos grandes aliados para recuperar a qualidade de vida e também a saúde ocular. No Saúde e Qualidade de Vida de hoje, vamos discutir sobre os principais desafios, prevenções e inovações em oftalmologia. Este é o assunto de hoje no Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. E hoje nós vamos falar sobre oftalmologia aqui no programa. Portanto, está conosco aqui, é um grande prazer, receber no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje o Dr. Bruno Botton, médico oftalmologista, para nos falar um pouco aí sobre os principais cuidados com a saúde dos olhos, os avanços nas cirurgias oftalmológicas, enfim, e N assuntos, doutor Bruno? Prazer em recebê-lo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fazia um tempinho que o doutor Bruno estava agendado, a gente tentando fazer com que ele viesse, mas as agendas não fechavam. A minha e a tua. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. É sempre bom a gente conseguir explicar para o público em geral, cada vez mais as pessoas sabendo, quanto mais conhecimento, mais poder as pessoas têm para saber dessa questão de oftalmologia. Então, prazer, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí pela presença. Bom, a gente vai começar então o nosso bate-papo aqui, querendo saber do Dr. Bruno, quais são aí as principais doenças oftalmológicas, enfim, a visão sempre, é algo muito delicado. Então, quais são as principais doenças oftalmológicas, que afetam a população de maneira geral, doutor? E como poder prevenir, que sempre é o grande segredo, é a velha prevenção, Com certeza a medicina está cada vez mais tendendo para essa parte da prevenção muito mais do que o tratamento. Claro que em alguns momentos a gente tem que ir para o tratamento, mas a prevenção é muito importante por causa que essa questão do conhecimento, o paciente pode, antes de nos procurar, fazer coisas para prevenir isso, Falando dos principais problemas que nós temos de visão hoje em dia, O principal são os erros de refração. É o que a gente chama de erros de refração, é porque o paciente usa óculos, Tem muita gente que usa óculos, muita gente, principalmente após os 40 anos, mas hoje em dia a gente vê muita criança usando óculos, adolescente usando óculos, coisa que antigamente não tinha, e eu vou tentar depois explicar um pouquinho o porquê que está acontecendo a gente chama até de uma epidemia de miopia, mas vou deixar para um segundo momento, Voltando, além dos erros de refração, a gente tem a catarata, uma das principais causas de cegueira prevenível. Obviamente que a gente tem a catarata, mas ela é reversível, vamos dizer assim. Então a gente consegue reverter com as cirurgias oftalmológicas modernas, que também vamos falar dela depois. E como terceira causa importante de doença oftalmológica é o glaucoma. Realmente uma das principais causas de cegueira não reversível no mundo, e que essa realmente, sem uma consulta oftalmológica, não há como a gente detectar, e isso pode causar cegueira. Então, por isso, a rotina de consultas oftalmológicas, que nós vamos conversar também depois, ela deve ser seguida principalmente após uma certa idade. Então. Pois é, e então eu já quero que entrar nesse assunto aí, porque realmente é importante, Qual é a frequência, recomendada com relação a essas consultas oftalmológicas, É claro que a frequência que eu digo com relação às faixas etárias, em diferentes faixas etárias. Claro.
A gente sabe que tem que ser feita uma avaliação oftalmológica logo que a criança nasce, tá? Idealmente, ela tem que ser feita por um oftalmologista, mas a gente sabe que há uma carência, né? Então, pelo menos o teste do reflexo vermelho, ele é feito sempre pelo médico pediatra, tá? Ele faz alguns testes lá para ver se o reflexo do olho do paciente não tem alguma anormalidade, porque existem algumas doenças raríssimas, graças a Deus, mas que tem que ser detectadas cedo quando a criança nasce. Como é que chama esse, doutor Bruno? É o teste do reflexo vermelho. Teste do reflexo vermelho. Ou o teste do olhinho, o pessoal conhece muito, né? Que é o teste do olhinho. E isso já imediatamente? A criança nasce, antes de dar alta da maternidade, é feito pelo pediatra e em alguns casos, quando há possibilidade, também o pediatra, alguns já falam para o paciente, vai no oftalmo para ele fazer um exame mais completo, né? Mas a gente sabe que dentro dos exames que o pediatra faz antes de dar alta para o paciente é passar o aparelho lá para ver se o reflexo do bebê está bom. E como regra se tem esse procedimento, ele é feito nos hospitais, em todos os... Está na carteira da criança lá, está marcado se foi feito ou não foi feito o teste do reflexo vermelho. Então, sim. Logo após o nascimento. Logo após o nascimento. Está lá na carteira da criança, que todas as crianças recebem ao nascer, né, aquela carteira. Então, sim. Talvez não se fale, mas sim, é feito normalmente. Feito. Tá, normalmente. Então, seria, por exemplo, logo no início, né? E depois... Depois tem que fazer uma avaliação ali entre os 2 e os 4 anos, aí vai depender de recomendação de cada sociedade, tá? Então, entre 2 e 4 anos é bom fazer uma avaliação, sempre falando que nesse período de tempo aí, qualquer observação, algum reflexo na foto que está meio estranho, a criança com algum tipo de desvio no olho, os pais têm que procurar imediatamente a avaliação oftalmológica, né? Depois disso, a cada 2 anos é importante fazer e vai se vendo depois com a adolescência é mais incomum o paciente não queixar, então começa ali na adolescência o paciente tem alguma dificuldade às vezes e ele vai falar para os pais, vai se expressar que está com dor de cabeça, que está com alguma dificuldade de ver de longe, que a gente vai falar depois sobre a miopia. E esses são os principais sintomas assim que os pais, os familiares devem ficar atentos? Um apertinho no olho para ver coisas mais de longe, uma dor em volta dos olhos, uma dor de cabeça. Normalmente, quem que faz essa avaliação, assim, os pais trazem as crianças no consultório oftalmológico, são os professores. Os professores, eles conhecem bem as crianças e falam, olha, seu filho está precisando de uma avaliação oftalmológica. Eles normalmente vêm antes dos pais, a não ser os pais que já têm algum distúrbio oftalmológico, já sabem como funciona isso. Muitas vezes os professores são os primeiros a notar que aquela criança está com alguma dificuldade de aprendizado ou ela está com alguma dificuldade de enxergar lá no quadro, no PowerPoint. Aquelas dificuldades que os professores notam, né, no dia a dia da sala de aula. Isso, os professores são aliados nossos aí nessa questão, né? Aí de avaliação da criança, né? Até saiu um pessoal aqui do Lions, né? Eles ajudam bastante, né? Eles têm feito campanhas nas escolas, em algumas escolas municipais aqui em Santa Maria, eles vão lá, colocam quadros de acuidade visual lá e as crianças que eles veem que não estão enxergando bem, eles encaminham para uma avaliação oftalmológica também. Acho que eles têm feito isso, acho que é uma campanha bem legal que eles têm feito aí, encaminhado para a clínica para fazer a avaliação das crianças. Que bacana. Então, é uma maneira, mas é uma triagem mais ativa, não tão passiva, né? Sim, em casa. Sim, né? Sim. Então... E ainda com relação às faixas etárias aí, doutor, por exemplo, o usar óculos, a dificuldade não tem nada a ver, né, também com a idade, né? É muito relativo, porque se vê aí pessoas muitas vezes já idosas, né, que não usam, né? Então assim, voltando lá, a gente falou das crianças, adolescentes, desde o nascimento. Daí a gente começa adulto jovem, também vai começar a fazer a cada 2 anos uma avaliação oftalmológica, dependendo do tipo de situação que ele tem. A partir dos 40 anos, eu diria que o ideal, é o que está escrito, é fazer uma avaliação anualmente, né? Que nem eu sempre falo, que nem você faz o check-up lá com o homem faz com o urologista, a mulher faz com a ginecologista, com o ginecologista, o oftalmologista também tem que ser visitado uma vez ao ano, tá? Por quê? Porque tem doenças preveníveis que a gente consegue abordar essas doenças e conseguir tratar se a gente pega cedo essas doenças. A principal delas é a questão do glaucoma, da prevenção do glaucoma, que é essa pressão nos olhos que pode causar cegueira, né? E ela é prevalente, em torno de 1% da população acima de 40 anos, mas ela começa cada vez mais, fica mais prevalente quanto mais idade a gente tem. Então, a gente tem alguns estudos mostrando que acima de 80 anos, quase 30% da população possui a pressão nos olhos
você tem que fazer algum tipo de tratamento simples, com colírio, e que consegue prevenir cegueira, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que cuidar realmente, essa questão da avaliação, do cuidado, do ir ao oftalmologista com uma certa frequência e regularidade. Que muitas vezes as pessoas até estão tendo alguma dificuldade, estão percebendo, mas acabam não indo, né? Ou acham que é, enfim, uma dor de cabeça, uma coisa, né? Tem que descartar, né? Tem que descartar porque é o que nós estávamos conversando no começo. Prevenção, ela é essencial. É melhor prevenir do que remediar. Né? Sem dúvida. Com relação às inovações, né, tecnológicas aí na área de cirurgias, né, oftalmológicas, aí, quais são as principais, né? Porque também assim como vários segmentos, né, da área da saúde, enfim, é algo que avança muito rápido, né, acredito eu, né, doutor Bruno? Muito rápido. É um troço impressionante porque eu já estou com algum tempo, já estou com mais de 10 anos como oftalmologista. Eu, desde sempre, desde o primeiro, segundo semestre da faculdade, eu quis ser oftalmologista, então entrei na faculdade fazem 20 anos, então a gente vê o quanto que isso evoluiu nos últimos tempos, assim, coisa de menos de uma década. Vai muito rápido. Muito, muito rápido, né? A questão das cirurgias oftalmológicas, já indo para esse assunto, né? A cirurgia de catarata, como era feita antes, era uma cirurgia grande, invasiva, com cortes, com pontos, o paciente ficava internado em hospital, uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, né? Hoje em dia a gente fala de uma cirurgia sem pontos, a laser, com o paciente saindo, caminhando, sem agulha, com uma pequena incisão que o paciente pode, logo depois da cirurgia, já está enxergando bem, né? Então, mudou totalmente a cirurgia de menos de 10 minutos, então... Simplificou muito. Nossa, a cirurgia mudou totalmente. Ainda tem os antigos que tem aquela ideia da cirurgia de catarata mais antiga, mas a maioria das pessoas agora tá vendo que é uma cirurgia mais simples, por mais complexa que seja fazer uma cirurgia de catarata, a tecnologia tem aliado, a gente tem como aliado, né? Uma outra tecnologia que mudou imensamente a questão de como a gente aborda as questões de problemas de uso de óculos, né, é a cirurgia a laser, a correção, né? Então, o paciente que tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, até alguns casos de paciente que tem essa dificuldade de visão para perto, né, vista cansada, a gente consegue fazer uma aplicação de laser e consegue melhorar a visão dos pacientes, a maioria deles ficando sem a necessidade do uso do óculos, né? Uma cirurgia, eu estava agora de manhã, eu fiz 10 procedimentos que demoram 3 a 4 minutos cada um, então é algo muito rápido e amanhã os pacientes estão com um sorriso no rosto e sem óculos, né? Eles chegaram enxergando quase nada sem óculos e amanhã já estão enxergando bem, vão dirigindo para o consultório. Então é uma coisa que é muito tecnológica, né? Se não fosse tecnológica não teria como a gente entregar esse resultado tão rápido, entendeu? Então, e numa quantidade grande, né? Com certeza. O avanço é muito rápido. A catarata, a cirurgia de catarata, ela ainda é uma das mais feitas no mundo? É um dos principais problemas, doutor? A gente tem um Código Internacional de Doenças, que é o CID, né? Sim. O CID de catarata, né, é uma das doenças mais prevalentes no mundo, né? A catarata. Então, sim, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Talvez essas cirurgias a laser hoje em dia também, sim, porque tem muita gente usando óculos, né? Também é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Então, em termos de oftalmologia, sim, elas brigam, hein? A cirurgia de catarata e a cirurgia laser como as mais realizadas realmente. Por que as pessoas são acometidas tanto dessa catarata, desse, né? problema? Então, a catarata, o que acontece, né? A gente tem, vou pegar o meu esqueminha aqui, que fica mais fácil, né? Doutor Bruno trouxe aqui um olhinho, né? Então, a gente tem a nossa parte da frente do olho, que depois eu vou explicar um pouco sobre as cirurgias a laser, que é a córnea, a parte da frente, e depois a gente tem um preto no olho, que é a pupila. A pupila, tá? Não sei se vocês estão conseguindo captar aqui, né? Pode só erguer um pouco, o senhor pode até olhar lá no retorno um pouquinho, ó, para ver como é que fica, olha só. Ótimo. Então pode só... Nós temos aqui, isso, então, pode virar para cá. Aqui assim, ó, daí dá para ver bem, isso. Então passa a luz pela pupila e logo depois a próxima estrutura que toca ali no olho é essa estrutura aqui, que é o cristalino. Tá? Como diz o nome, ele é cristalino quando a gente é jovem. Sim. Mas por motivos de idade, em alguns pacientes por ter diabetes, por tomar muito corticoide, esse cristalino ele começa a ficar opaco. Então a luz, quando passa aqui, ela bate no cristalino, ela não chega nítida nessa região do fundo do olho.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um procedimento em que a gente remove esse cristalino através de uma microincisão, a gente usa um laser e um ultrassom, remove isso e troca por uma lente que é implantada para essa microincisão dentro do olho. Então essa é a situação. Por quê? Né? Principalmente por causa de um desgaste da idade. Né? Existem outras causas mais incomuns, como eu falei, diabetes, uso de medicações, mas eu sempre falo para o paciente acima de 65, 70 anos, catarata é que nem cabelo branco, todo mundo vai ter, tá? Agora tem que ver o quanto que incomoda, porque a catarata às vezes pode começar a incomodar a visão, ou seja, a gente está enxergando, a catarata dificilmente vai deixar o paciente cego, ainda pode deixar o paciente cego, mas o paciente teria que deixar muito tempo essa catarata avançar. Mas se incomoda ele para dirigir, para fazer as atividades diárias, para olhar uma televisão, para ver pessoas do outro lado da rua, removendo, a visão fica clara de novo, né? Eu tenho uma paciente hoje que eu operei ela do segundo olho, que é uma paciente que estava com uma catarata bem avançada, e ela disse hoje para mim: doutor, agora eu estou enxergando minhas rugas e minhas manchas, eu achei que eu era jovem, agora o senhor me achou um outro problema. Muito bem. Me achou um outro problema. Então eu falei: você tem que pensar no lado bom, que agora está enxergando, né? Mas é bem assim, sabe? O paciente ele consegue fazer as coisas dele, mas limita, né? Então é uma das principais causas de cegueira reversível hoje em dia, mas a maioria dos pacientes não vai procurar um médico oftalmologista quando está cego. Quando ele começa a atrapalhar as atividades diárias dele, alguma dificuldade de ler, alguma dificuldade de ver coisas de longe, né? Isso quando está percebendo uma primeira dificuldade. Isso, né? e realmente, paciente acima de 65, 70 anos, um pouquinho de catarata ele vai ter. Aí vai do médico oftalmologista definir junto com o paciente se aquela catarata é a causadora da baixa de visão dele ou se dá para deixar um óculos, alguma coisa, até chegar um momento que a gente diz: olha, eu não vou conseguir te ajudar mais com o uso do óculos, agora a gente vai ter que remover essa catarata e assim a gente consegue fazer com que restaure a visão do paciente. Bom, né? é como o cabelo branco, todo mundo um dia vai ter, né? Mas assim, existe alguma coisa que as pessoas, para quem, né, nos assiste, a nossa audiência nesse momento, existe alguma coisa que as pessoas podem de repente cuidar um pouco mais, hábitos, alimentação ou não tem nenhuma relação? Não, tem sim, com certeza, tá? Uma das principais causas da catarata em pacientes mais jovens que a gente vê, abaixo de 60 anos, né, é o paciente que tomou muito sol durante a vida, tá? Paciente que trabalha com agricultura, trabalha com direção, né, caminhoneiro, enfim, paciente que mesmo interfere o sol, direto? O sol é um fator de risco para a catarata, né? Um outro fator de risco que hoje em dia já deveria estar abolido, mas enfim, a medicina enfrenta esse problema ainda hoje em dia, é o hábito de fumar, né? Aumenta a chance de catarata, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tabagismo, né? Um terceiro que também é muito prevalente em população, principalmente por uma questão da alimentação do paciente, né? E claro, tem a questão genética, mas a diabetes, né? Não pelo fato dele ter diabetes, mas sim a diabetes descompensada vai aumentar o risco dele ter catarata, né? E aí algumas medicações, mas aí eu já estou entrando numa seara mais de questões muito raras, enfim, corticoides, bem pontuais. Enfim, né? Mas essas três são as principais causas preveníveis, né? Então o que tem que se fazer? Usar óculos escuro, não fumar, alimentação saudável, como você falou, né? Sem muitos industrializados, sem muitos açúcares, uso de algumas de oleaginosas, ajudam o fundo do olho, né? A cenoura, tem várias leguminosas que ajudam também a prevenir algumas coisas no olho, tá? Mas é uma alimentação saudável, balanceada, não tem nenhuma fórmula mágica da avó lá, tem que comer cenoura porque senão não vai ficar boa a visão. É uma alimentação balanceada que hoje se advoga que vai poder prevenir essas questões de problemas mais graves de olhos, né? Com relação ao óculos escuro que tu citou agora, para aquelas pessoas que trabalham, né, mais exposta, né, por exemplo, quem trabalha, né, como produtor rural, enfim, trabalha né, mais expostos, aí essa aí seria uma proteção, digamos assim. Tem uma infinidade de doenças oftalmológicas que são potencializadas pelo sol, né? Então o paciente que trabalha com isso tem que ter um óculos de boa qualidade, obviamente comprado numa ótica, né? Porque hoje em dia a gente está vendo nessa questão de óculos escuros, às vezes comprados em ambientes duvidosos, né? Sim. E daí eu coloco lá na máquina que avalia se há proteção contra a luz UVA, UVB e não há. E na verdade não tem. E daí, então, isso daí não adianta o paciente estar sentindo-se escuro, mas a proteção, quem faz o dano
não é um tipo de luz que penetra no olho, que é a luz UVA e UVB, e faz o dano. Então tem que ter essa proteção, esse filtro contra as luzes. Qualquer ótica boa vai ter esse filtro óculos escuro. Mas às vezes a gente vê em alguns óculos, né, que são comprados em locais inadequados, que pode não ter a proteção adequada, e daí o paciente está se enganando que está de óculos escuro. Que está protegido e na verdade não está. Bom, até pegando esse gancho, é importante, né, nós falarmos, né, pegando esse gancho aí, é importante a gente falar, né, e alertar, né, doutor, para que realmente as pessoas busquem locais onde há, né, onde tem os produtos que são adequados, né, que são qualidade, de né? qualidade, né? Porque muitas vezes, acredito que na maioria prejudica, né? Claro, ao invés de ajudar, prejudica, claro, não é verdade? Prejudica, né? Além disso, às vezes tem esses óculos aí que tu compra lá em alguns locais. O que eu vou dizer? Isso acaba atrapalhando um pouco o paciente, ele vai adiando a consulta dele, e às vezes o paciente acha que o problema é o óculos, vai lá, troca o óculos, mas ele tem um outro problema muito mais grave, né? E ele só fica trocando óculos, usa o óculos da esposa, muitos homens fazem isso, então ele tem que marcar uma consulta oftalmológica, né, para fazer uma avaliação global. Às vezes o paciente entende que oftalmologia é óculos. Não, oftalmologia é a questão de saúde ocular, né? E a saúde ocular, a gente vê muito paciente que infelizmente fica cego, depois que tu perde é complicado de recuperar, né? Hoje em dia tem tecnologia para recuperar muitos dos problemas oftalmológicos, mas infelizmente alguns são irreversíveis, e esse paciente ele fica realmente num quadro deplorável na questão da parte mental, porque era um paciente que enxergava, tinha a vida dele, e de uma hora para outra ele perde visão, e daí ele fica pensando, putz, eu deveria ter ido. Tem, olha, uma infinidade de pacientes, viu, seu, que chega lá com glaucoma muito avançado, cego de olhos, por causa que não foi, né? Ninguém falou para ele, claro. Foi levando. E como acontece isso, né, de a pessoa daqui a pouco ir em qualquer local, compra um óculos ali de grau e se sente bem, enxerga e aí começa a usar. Porrou com a barriga, né? Só que na verdade não é assim que funciona, não, né? Resolveu um dos problemas dele, né? Mas ele tem que fazer uma prevenção, ele tem que ir no oftalmologista para ver outras coisas, né, que podem ocorrer, né? Existem coisas assim que são raras, mas até o paciente às vezes vai lá no consultório, existe câncer no olho, né? A gente não sabia, tem muita gente que não sabe, né? Mas existe, então é só um exame de fundo de olho para a gente conseguir detectar isso, entendeu? Então é importante a gente fazer uma avaliação com uma certa regularidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos a uma pausinha rápida aí. Nós voltamos no próximo bloco, ainda falando, né, sobre a saúde dos olhos, sobre a oftalmologia, com o Dr. Bruno, que está hoje aqui conosco no Saúde e Qualidade de Vida. Nós já voltamos. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. Aapcan. Nós acreditamos na vida. Na Evoa ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região.
Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito a gente definir um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Nosso assunto é a saúde dos olhos, a oftalmologia. Por isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o Dr. Bruno Botton, oftalmologista, médico oftalmologista, que já nos falou aí, né, sobre muitos problemas, muitos assuntos referentes à oftalmologia agora no primeiro bloco. E eu quero começar esse segundo bloco conversando com o Dr. Bruno sobre aquele velho problema aí, né, que todos nós sabemos, né, os pais, né, enfim, e que é meio que geral, mas mais preocupante sempre quando se refere às crianças, né? Dr. Bruno, aqui ó, o uso de telas, né, sobretudo aparelhos celulares, né, principalmente por crianças. É uma luta grande, né? Uma eterna luta para vocês, né? Como profissionais dessa área, né? O que sei que tem muita coisa para falar. O que dá para resumir, né? A respeito disso? Nós como oftalmologistas é uma luta. Eu como pai, às vezes é uma luta também. Então eu tenho um filho também. A gente que idade tem? 6 anos. 6 anos. Então a gente tem que ter limites, né? E, enfim, né? Não dá para ser casa de ferreiro, espeto de pau. Então a gente tem que estabelecer alguns limites aí. Porque o que está acontecendo, tá? Não é uma coisa que, não deve porque não deve. Não, a gente tem estudos, né? Fora os estudos que relacionam com algum tipo de problema até neurológico, que eu não vou entrar nisso porque não é a minha especialidade, a gente está falando hoje de oftalmologia, mas de oftalmologia mesmo, tá? Existe uma doença que se chama miopia, tá? A miopia, todo mundo sabe, é uma doença que é tratada com óculos ou com lentes de contato, mas que ela tem aumentado demais e tem todos os estudos estão associando a miopia, o aumento da miopia com o uso de telas de perto, né? Então celulares e tablets. A gente tem uma incidência de miopia, tinha, na verdade, né? Na minha época, na sua época, né? Você lembra de 2 colegas, um colega talvez que utilizava óculos, né? Na época de colégio. Hoje em dia, tu vê numa sala de final ali de segundo ano de ensino médio, terceiro ano de ensino médio, tu já tem 8, já tem 10 pessoas usando óculos. E não é uma coincidência, é pelo uso excessivo de telas realmente, tá? Isso está causando uma epidemia de miopia. Tem uma estatística que mostra que até 2050, 50% da população de adultos jovens vai ser míope, né? Hoje em dia é 10%, né? Então, o uso de telas faz com que o cérebro entenda que a visão de perto, porque o míope ele não enxerga mal de perto, ele enxerga mal de longe, né? Então, o cérebro entende que essa visão de perto ela é primordial, ele vai tirar o foco lá de longe e o paciente vira míope, né? Não é só sobre usar óculos e ter miopia, né? Ser míope, principalmente míopes mais altos, né? Acima de 3, acima de 6, esse paciente tem mais chances de ter catarata, esse paciente tem mais chance de ter descolamento de retina, que é um problema sério que deixa cego, de ter glaucoma, de ter problemas no fundo do olho, né? Então, assim, é uma epidemia que a gente, na verdade, a gente tenta, mas o que se mostra, o que se vê hoje em dia, é cada vez mais as crianças e adolescentes em telas, e acho que a gente está perdendo um pouco a luta, né? Dá para se dizer que a miopia ela é um problema, digamos assim, entre aspas, mais simples, menos grave? Ela é corrigida
com óculos, com lente de contato, mais modernamente, inclusive com as cirurgias que a gente estava conversando antes, cirurgia laser corrige miopia facilmente, né? Porém, o olho do paciente, ele vai ter alterações anatômicas para o resto da vida dele que vai predispor a doenças que... Sim, né, em contrapartida pode ter consequências com todos esses problemas. Isso, então por mais que não vão ser todos os pacientes que têm miopia que vão ter descolamento de retina, que vão ter problemas no fundo do olho, que vão ter catarata, mas vai aumentar muito a incidência disso, porque imagina sair de 10% para 50% da população ter miopia. Então, assim, é um problema de saúde, é um alerta da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma epidemia que a gente está esperando agora vir pelo uso excessivo de telas. E isso aí esse percentual, isso aí é uma estimativa concreta para daqui a um tempo? Você olha em países, principalmente países asiáticos, tá? Tem uma estatística de um país pequeno que todo mundo conhece, Singapura, né? 80 a 85% da população adolescente usa óculos de miopia, né? Por quê? Porque a gente sabe que os asiáticos, eles são muito mais tecnológicos, né? Usam muito, então assim, sim, tá na nossa cara, né? E tá aumentando cada vez mais. O que é importante é a gente vir aqui no programa e falar sobre isso, né? E ver com os pais assim, olha, dá para usar as telas, é impossível não deixar uma criança usar uma tela para alguma situação, mas tem que ter um limite, tá? Cada idade, isso daí ainda não, como é muito novo, isso tá difícil ainda de se estabelecer um limite máximo de uso de telas, tá? Mas a gente diz para criança até 4 anos que não tenha tela, tá? A partir dos 4 anos que se use a tela por no máximo 1 hora por dia, e depois ali da adolescência em diante, aí 2 horas por dia, 3 horas por dia máximo, né? Só que a gente vê bem ao contrário, né? Talvez 2, 3 horas sem usar tela, o resto do tempo usando tela, né? Então... Dr. Bruno, eu costumo, às vezes, né, obviamente brincar, né? Falar que hoje eles já nascem, né, com o dedinho assim, né? Além de chorar, também com o dedinho. É só botar a tela na frente que já tá mexendo em tudo, né? Eu tava falando, né? O meu filho sabe funcionalidades, às vezes, que eu não sei ali no iPhone, né? Que ele me ensina e ele não usa muito telas, né? Porque realmente eles nascem com esse chipzinho aí que eu não sei como é que funciona. Mas enfim, então é importante esse alerta aí, essa observação para os pais, para quem nos assiste agora, né? Que o ideal, a partir então dos 4 anos, para colocar uma tela na frente. Antes disso, eu diria que em situações muito pontuais que a gente usasse em crianças, até para não estimular esse hábito, que não é um hábito bom, né? Então, a gente tentar evitar, né? É claro que a gente sabe, né? Tem situações que realmente a tela ajuda, né? Mas evitar porque a gente está causando uma doença no futuro, provavelmente, né? Pode estar causando uma doença no futuro, né? Então, O mesmo impacto, o mesmo problema, ele se refere a qualquer tipo de tela, por exemplo, ao assistir televisão. Não, por causa que você está estimulando a tua visão de longe na televisão, né? Até costumo falar isso. A distância ela já é maior, claro, né? Então tu não faz esse foco tão de perto, não estimula tanto o músculo lá. Então usar, por exemplo, eu sempre falo para os pais aí, ó, quer assistir um filme, quer assistir um canal, bota o YouTube na TV, bota na TV o desenho da criança, enfim, isso vai relaxar muito mais o músculo, vai estimular muito menos essa situação aí que realmente é das telas de perto. Principalmente tablets e celulares. 1000 vezes melhor colocar lá na televisão, que a distância é melhor. É uma distância correta, né, realmente, né? Então, a questão do perto realmente atrapalha, né? Isso atrapalha até um certo período de vida, tá? Então, depois que o olho já cresceu, depois que o olho parou de desenvolver, né? Até os 18, 21 anos, isso não vai fazer tanta diferença. Então, adultos, enfim, podem ter uma dor de cabeça, um cansaço, enfim, e nada que um óculos não vai ajudar, mas isso não vai causar uma miopia maior, enfim, tá? Então, Dr. Bruno, é criança e adolescente mesmo que a gente está falando dessa epidemia, né? Sim, nesse início aí. Dr. Bruno, se ouve muitas vezes, né, alguns profissionais falarem com relação, ainda sobre o celular, ao uso noturno, né, ao uso ali isso também, claro, que inclui o adulto, né, até para a questão que dificulta o sono, né? Sim. E realmente à noite ele é mais prejudicial, essa tela é mais prejudicial ao olho, à visão? Os estudos hoje em dia apontam que há uma certa emissão de uma luz, tá?
que é a luz azul, tá? Que faz com que haja uma mudança no ritmo circadiano de um hormônio que é relacionado ao sono. Então, a maioria das pessoas conhece que o nome do hormônio é melatonina, tá? Sim. Então, sim, tá? É prejudicial, mas é prejudicial mais para sono, tá? O resto das coisas ainda não está cientificamente comprovado, é meio mito, tá? Então, tem muitos celulares hoje em dia que entram automaticamente no modo noturno para justamente essa luz azul parar de ser emitida e não haver essa mudança nesse ritmo circadiano desse hormônio, né? Existem também pessoas que usam óculos, tu coloca o filtro de luz azul nesse óculos, né? Eles colocam na ótica lá esse filtro de luz azul e também a tela vai emitir, mas bloqueia com esse filtro de luz azul, então é uma outra alternativa para o paciente que usa demais tela, para não ter essa mudança do ritmo à noite. Né? À noite. Bom, outro assunto importante também que eu gostaria de abordar aqui com o Dr. Bruno é a questão aí do uso, né, de lentes de contato, né, que o doutor até mencionou aí, mas agora de forma mais específica, né? Quais os cuidados aí essenciais, né, para se evitar, por exemplo, infecções, né? E quem deve, como é que é esse primeiro momento aí quando a pessoa, né, começa a usar a lente de contato? Por que ela é importante? Facilita mais? Todas as pessoas podem fazer uso? Vamos lá, por partes, porque a lente de contato é um assunto bem grande. Eu tenho muito paciente que usa lente de contato. Eu acho que é um baita artifício para substituir o óculos em algumas situações do dia a dia. Porém, não é para todo mundo. Primeiro, porque tem muita pessoa que não consegue colocar nada no olho, tá? Segundo, porque isso depende muito de cada paciente, do grau que ele tem. Então, ele tem que passar por uma avaliação oftalmológica antes de colocar a lente de contato. Não adianta pegar, achar que porque tem um grau lá, vai comprar na internet, vai colocar a lente de contato sem uma orientação, sem um tipo de colírio específico, sem saber qual é o líquido que utiliza. Então, e que tudo vai ficar resolvido. Que tudo vai ficar bem. Então, tem que ter um cuidado realmente quando vai, primeiramente, adaptar. A gente fala em adaptação da lente de contato, porque a gente tem que ver se a lente de contato está bem adequada para o olho do paciente. Mas, e agora a gente está chegando no verão, aí é um problema, tá? Porque o que acontece? A lente de contato, teoricamente, ela não deveria ser usada no banho, na piscina, em água do mar, enfim, o paciente... Por quê? Porque ela está junto ao olho, se tiver qualquer tipo de lesão, erosão na córnea, pode adentrar alguma bactéria e causar uma úlcera de córnea, que é algo gravíssimo, pode levar até a transplante de córnea, isso. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente. O paciente não pode usar lente de contato em piscina, em água de mar, idealmente no banho também não pode. Só que a gente sabe que muita gente usa, é um risco que a pessoa está se expondo. Então essa é a primeira orientação. É um cuidado muito maior que se deve ter, né? Porque ainda o óculos tudo bem, tá aqui, mas a lente ela tá diretamente, né, em contato com o olho, com essa parte da frente do olho que é a córnea, né? Uhum. Então o que acontece? Quando usar lente de contato? Eu acho que a lente de contato ela funciona como um coringa, tá? Ela funciona como, eu uso o óculos, mas eu tenho a lente de contato para fazer um esporte, para sair, para várias coisas. E tem gente que se adapta melhor, porque o que acontece? O óculos, às vezes, tu perde um pouco do campo de visão lateral. Então, o paciente que vai fazer algum tipo de atividade ou tem algum tipo de profissão que precisa se movimentar bastante, às vezes o óculos é meio incômodo, tá? E às vezes graus mais altos, o óculos fica grosso, o paciente não gosta, então a lente de contato realmente tem as suas indicações, né? Mas ela não substitui por completo nem o sempre, óculos. Tá? Claro que tu vai encontrar muitas, milhares de pessoas que, eu só uso lente de contato. Usam direto. Mas, enfim, não pode dormir com lente de contato, tá? Por mais que, às vezes... Era o que eu ia perguntar agora. Houve, às vezes, paciente que dorme com lente de contato, mas não deveria dormir com lente de contato, a não ser lentes de contato indicado. Muito específicas, mas não é o que acontece na maioria dos casos de consultório, aí que o paciente fala, eu durmo porque essa lente dá para dormir, a maioria não dá para dormir, é uma ou duas marcas ali que estão chanceladas para dormir, e eu não gosto da lente de contato para dormir, porque eu costumo associar a lente de contato com uma roupa de baixo, ou até uma roupa nossa, né? A gente usa durante todo o dia, pega pó, pega detrito, pega poeira, passa por fungo, bactéria, ou a lágrima lubrifica, seca. Mas o ideal, depois que tu usa esse tipo, a nossa roupa íntima aí, também a lente de contato, é tu jogar lá no líquido que foi feito, desenvolvido pela indústria para limpar, para tirar o fungo, para tirar a bactéria, para tirar as proteínas, e no outro dia você coloca ela, né? Eu brinco, né? Você não vai sonhar mais nítido estando de lente de contato. Basicamente
enxergar melhor é o basicamente sonho. uma preguiça que o paciente tem de não tirar a lente de contato, né? Então, é um relaxamento, não deveria esse paciente dormir com lente de contato, porque ele aumenta significativamente a chance de problemas com lente de contato, se dormir com lente de contato. E quem usa, claro que é algo que é extremamente delicado, né? Tem que dispor daquele tempo para fazer todo aquele processo, né? De retirar, enfim, coloca... Higienizar, coloca no líquido, na caixinha, no líquido, né? Mas depois de um certo tempo, os pacientes conseguem ter uma destreza para, em coisa de poucos segundos, consegue fazer isso, né? Isso geralmente, claro, tem aquele período ali dos primeiros meses que é uma arrebentação, que muitos até não passam por essa arrebentação e param de usar a lente de contato. Mas depois que passa isso, é tranquilo. Então, por isso que eu falo que tem que tirar, tem que higienizar essa lente de contato, né? E existem alguns casos, doutor, em que a pessoa realmente não até na questão da adaptação operacional, né, para colocar e retirar, mas existem casos em que realmente algumas pessoas não conseguem seguir usando, muitas vezes por alguma intolerância, alergias, existem casos... Vou te falar que é uma das principais situações que o paciente me procura no consultório, é essa intolerância ao uso da lente de contato. O paciente não gosta de usar óculos, ele usava lente de contato e por algum motivo realmente reacional, lente de contato, o olho do paciente, ele não consegue mais utilizar a lente de contato, mas ele não gosta de usar óculos, ele vai para a cirurgia, que é uma das principais indicações disso, porque eu consigo fazer um procedimento simples, rápido, efetivo, e em 24 horas o paciente está ativo novamente e ele está enxergando que nem ele estava enxergando a lente de contato, mas só que sem lente de contato e sem óculos, entendeu? Então, é uma das principais situações que a gente faz esse procedimento que eu faço bastante, que é a cirurgia refrativa a laser, né? Então, e tem casos também, a gente estava falando de lente de contato que o óculos também pode ser usado, mas tem algumas doenças, a principal doença que eu sou especialista, que se chama ceratocone, é uma doença que é nessa parte da frente do olho, vou mostrar aqui. Pode pegar então, de novo, pegar aqui de novo, vamos seguir na fechada aí para o doutor. Então aqui vou mostrar aqui. Essa é a parte da frente do olho, é como se fosse um vidro de um relógio e ela tem uma curvatura normal. Eu vou pegar a curvatura de um olho, de uma córnea, que é essa partezinha da frente do olho, e vou mostrar aqui no... Tá? Então, uma córnea normal, que ela tem essa curvatura como se fosse uma bola de futebol, e uma córnea com ceratocone, uma córnea que é mais cônica, tá? Isso distorce a visão, tá? Então, o que acontece? Esse paciente que tem essa córnea com ceratocone, com essa doença, tá? Que tem... ela é cada vez mais prevalente, tá? Eu atendo no mínimo 30 pacientes por semana com ceratocone lá no consultório, tá? Ele não consegue enxergar bem de óculos por causa que o formato da córnea dele é deformado. Então a gente tem que usar... Ele fica ali meio que com um bico, biquinho, né? Com um biquinho, cerato né? de córnea, né? E cônea de cone, né? Então a córnea fica com formato cônico e normalmente ela não tem um formato cônico, ela tem formato redondo, né? Isso distorce a visão. Então a gente tem que ou utilizar uma lente de contato específica para esse ceratocone que vai achatar a córnea e daí ele vai enxergar bem, né? Então esse é um caso que realmente ou ele enxerga mal, ou eu tenho que colocar uma lente de contato. Então ele precisa da lente de contato. Essa é uma doença importante da gente frisar. Ou em casos que o paciente não consegue usar a lente de contato, a gente coloca um dispositivo dentro da córnea que se chama um anel de Ferrari, a gente coloca laser esse anel e essa córnea achata e ele consegue voltar a enxergar melhor, tá? E tem casos bem mais graves aí que infelizmente o paciente deixou isso passar, e daí ele vai precisar de um transplante de córnea, que é retirar a córnea dele, ir para uma fila e a gente trocar e colocar uma outra córnea. Funciona bem, mas com todos os riscos inerentes a um transplante, né? Então, e é uma doença também importante, a gente está falando de prevenção, é a principal coisa que eu sempre falo com relação ao ceratocone, é uma doença que a gente consegue detectar cedo hoje em dia e se a gente detectar cedo, a gente consegue fazer um procedimento a laser que para a doença. Tá? Em 98% dos casos, o ceratocone não precisa evoluir. Se tu faz uma aplicação de um laser, a doença consegue estagnar. E esse paciente poderia ficar cego, um paciente jovem, economicamente ativo, que às vezes é cego porque ele não fez o diagnóstico no momento certo, porque não procurou no momento certo, ou porque achou que não era nada, enfim, e a gente fazendo uma aplicação de laser relativamente simples aí, que dura 30 minutos, o paciente consegue parar a doença em 98% dos casos. Então é muito importante esse paciente... É bem significativo, né, o percentual. Doutor Bruno, já estamos, passa rápido o tempo, estamos aí, eu acho que talvez com um minutinho aí, mas eu queria que rapidamente
acredito que um outro problema aí também, né, da saúde dos olhos aí, o glaucoma. Se pudesse nos resumir aí rapidamente. Então vamos lá. O glaucoma, como eu falei no começo do programa, ele quanto mais idade, ele é mais prevalente. E infelizmente, a gente não tem como detectar o glaucoma sem passar por uma consulta oftalmológica. O paciente que chega com um glaucoma no consultório, que ele acha que tem glaucoma, ele já está com uma perda de campo de visão. Por que o glaucoma? O glaucoma afeta essa estrutura, vamos lá de novo com o olhinho, tá? A estrutura do nervo óptico. O nervo óptico é uma ligação entre o olho e o cérebro, né? Então esse é um nervo amarelinho aqui e afeta essa parte aqui amarela do olho, tá? O nervo óptico. A principal causa do glaucoma é a pressão aumentada no olho. Então essa pressão causa uma lesão no nervo óptico. Pressão do olho. Pressão do olho. E o paciente vai perdendo o campo de visão. Então ele começa a não enxergar nas laterais, isso vai vindo, e ele vai enxergar no final do glaucoma mais avançado, como se tivesse colocado um papel aqui na frente, só vai enxergar reto lá. Então ele se bate em tudo, enfim. Esse é o paciente que chega lá no consultório num estágio avançado de glaucoma, né? Ou seja, não procurou antes. Então, quando que é o ideal fazer o diagnóstico? Quando só a pressão está alta e não há lesão ou há uma pequena lesão no campo de visão do paciente, que com o uso do colírio a gente consegue prevenir. Um tratamento como diabetes, como pressão alta, como vários tipos de doença que tu tem que fazer um tratamento contínuo, tá? Tem alguns tipos de glaucoma que a gente consegue até reverter com laser, com cirurgia, enfim, mas a maioria é com colírio mesmo, que é o tratamento que tem que fazer, um tratamento de longo prazo, teoricamente para a vida toda. Mas é prevenível, é uma doença que causa cegueira, como eu te falei, acima de 80 anos, quase 30% da população tem glaucoma, e é basicamente no oftalmologista, né? Medir a pressão do olho, e sendo a pressão do olho estando boa, esse paciente no momento vai estar livre do glaucoma, mas tem que continuar monitorando isso, porque se realmente tem a pressão alta, tem que fazer uso do colírio, que vai prevenir a doença, tá? Então realmente o principal... O paciente que fica deprimido, enfim, o paciente cego por glaucoma é uma doença muito, muito prevalente. Ok. Só para encerrarmos rapidinho, o senhor está envolvido sempre em algum projeto, campanha aí com relação à conscientização, né, da saúde ocular aí, que é tão importante? Sim. A gente tem o meu Instagram, né, @oftalmobrunoboton. Eu estou sempre falando... Principalmente, a principal doença que eu falo é o ceratocone, porque eu tenho muito paciente devido à minha especialização nessas áreas da córnea, então a prevenção do ceratocone, o fato de não poder, uma outra coisa que a gente não puxou agora, lembrando, o paciente, ninguém deveria, mas não se coça os olhos, principalmente o paciente de ceratocone, é uma das causas até de desenvolvimento dessa doença, o fato de coçar os olhos, né? O fato de coçar os olhos pode aumentar a chance de descolamento de retina, que é um quadro grave, e também de ceratocone. Então, não coçar os olhos é um outro recado que eu não tinha falado, mas é importante, né? Então, tá sempre ali no Instagram dando dicas sobre saúde e oftalmologia em geral, e deixar isso aberto aí para vocês que quiserem me seguir. A gente está sempre falando sobre vários assuntos da oftalmologia, e eu que respondo todas as dúvidas do paciente, mensagens, ele pode mandar. Bom, que eu estou à disposição. Bruno Boton. Oftalmo Bruno Boton. Oftalmo Bruno Boton. Com Boton com dois T's, né? E N no final. A clínica fica onde? A clínica fica anexa ao Hospital São Francisco, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, lá no Centro Clínico do Hospital São Francisco. Ali, ó, o Boton, agora está o crédito ali, ó, o Boton com 2 T's. É isso a gente consegue ver aqui no retorno. Eu e a minha esposa é dermatologista. Que bacana. Daí, clínica Schmidt Boton, se quiser botar no Google aí também. Atendem na clínica. Atendemos na clínica, isso aí. Que bacana. Bom, queremos agradecer imensamente, claro que faltou tempo, né? A gente até passou um pouquinho aí, mas o assunto realmente ele né? Quando se abre o leque aí vão surgindo outras coisas, mas uma área realmente muito importante, né? E muito delicada. Então, muito obrigado pela presença e obrigado pela disponibilidade de ter vindo até o Saúde e Qualidade de Vida falar sobre um assunto tão importante que é a saúde, né, dos olhos, né, doutor Bruno? Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição aí para outras situações, porque realmente o tempo foi curto aí para falar de tudo. De tanta coisa, né? Olhos, isso aí. Feliz 2025. Feliz 2025 para todo mundo, Feliz Natal, Feliz 2025. Muito obrigado. Vamos encerrando mais um Saúde e Qualidade de Vida. Conversamos com o Dr. Bruno Boton, médico oftalmologista, sobre a saúde dos nossos olhos, tão importante, né, e que sempre merece um cuidado especial. Muito obrigado por ter estado conosco. Até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica,
Amigo Internet, viva conexões reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.